No cenário atual de tensões no Oriente Médio, as relações entre Israel e Irã continuam a ser uma das mais complexas e perigosas do mundo. De um lado, Israel vê o Irã e seus aliados como uma ameaça existencial, enquanto Teherã acusa Israel de ser um agente desestabilizador na região. Recentemente, a Rússia, que mantém laços com ambos os países, se ofereceu para atuar como mediadora, na tentativa de aliviar as tensões. O presidente Vladimir Putin sugeriu que um compromisso entre esses arqui-inimigos, embora difícil, pode ser possível. No entanto, as tensões aumentaram ainda mais com ataques recentes e especulações de que Israel poderia atacar instalações nucleares iranianas, levando a um alerta formal da Rússia para que Israel reconsidere qualquer ação militar desse tipo. No vídeo de hoje, vamos explorar a crescente influência da Rússia no Oriente Médio, os desafios de mediar entre Israel e Irã, e o impacto potencial dessa dinâmica sobre a segurança global. O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma declaração surpreendente ao afirmar que a Rússia está pronta para ajudar a negociar acordos entre Israel e Irã, arqui-inimigos na política do Oriente Médio. Em uma coletiva de imprensa, Putin enfatizou que, embora os desafios para alcançar um compromisso sejam formidáveis, ele acredita que um acordo que satisfaça ambas as partes é possível. Isso ocorre em um momento em que as tensões entre Israel e o Irã estão em um ponto crítico, com recentes ataques e retaliações entre ambos. Putin mencionou que a Rússia mantém uma relação de confiança tanto com Israel quanto com o Irã, o que poderia colocá-la em uma posição privilegiada para mediar conflitos. Ele destacou a necessidade de parar com o intercâmbio interminável de golpes entre as duas nações, referindo-se aos constantes ataques mútuos nos últimos anos. Israel, por um lado, tem alvejado as forças apoiadas pelo Irã na Síria, enquanto o Irã, por outro, continua a apoiar grupos como Hezbollah e Hamas, considerados por Israel como ameaças existenciais. A declaração de Putin também reflete os complexos interesses geopolíticos da Rússia na região. A Rússia tem cultivado uma relação estratégica com o Irã nos últimos anos, especialmente após a guerra na Ucrânia, em que o Irã se tornou um importante fornecedor de drones para a Rússia. No entanto, Moscou também mantém laços históricos com Israel, particularmente na esfera diplomática e comercial. A Rússia abriga uma grande população de imigrantes israelenses, e as relações entre os dois países são vistas como pragmáticas e, até certo ponto, mutuamente benéficas. Embora a Rússia deseje evitar uma escalada militar que desestabilize ainda mais a região, é importante entender que Moscou tem seu próprio interesse em manter o Irã como um aliado estratégico. O Irã, além de fornecer armamentos à Rússia, é um importante parceiro energético e desempenha um papel crucial na estabilização do governo sírio de Bashar al-Assad, outro aliado da Rússia. Portanto, a Rússia busca equilibrar suas relações entre apoiar o Irã e manter o diálogo com Israel. Putin sugeriu que a Rússia estaria disposta a se envolver ativamente nas negociações entre Israel e Irã, desde que ambas as partes estivessem abertas a isso. Ele afirmou: "Estamos prontos para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a encontrar esses compromissos." No entanto, a história nos mostra que qualquer tentativa de mediação entre esses dois países é extremamente complexa. Do lado de Israel, o Irã é visto como uma ameaça existencial, especialmente devido ao programa nuclear iraniano. Israel, ao longo dos anos, tem pressionado as potências ocidentais, como os Estados Unidos e a Europa, para adotar uma postura mais rígida contra o Irã, incluindo sanções e, potencialmente, ações militares preventivas contra as instalações nucleares iranianas. Por outro lado, o Irã vê Israel como um inimigo, acusando de desestabilizar a região e de agir em conluio com potências ocidentais para prejudicar seus interesses. Em uma declaração paralela, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabko, fez um alerta contundente a Israel para que não considere ataques às instalações nucleares iranianas. Ele afirmou que tal ação seria catastrófica e representaria uma violação dos princípios de segurança nuclear global. Esse aviso vem em um momento de crescente especulação sobre a possibilidade de Israel realizar um ataque preventivo contra as instalações nucleares do Irã, em resposta ao suposto avanço do programa nuclear de Teherã. Ryabko também mencionou que Moscou tem mantido contato constante com o Irã, independentemente do nível de tensão na região. Isso sinaliza o forte relacionamento bilateral entre Moscou e Teherã, que tem sido reforçado desde o início da guerra na Ucrânia.
A Rússia, buscando alternativas para as sanções ocidentais, encontrou no Irã um parceiro estratégico, tanto no campo militar quanto no energético. Recentemente, ambos os países têm trabalhado para formalizar um acordo de parceria mais amplo, que deverá fortalecer ainda mais esses laços. Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi claro ao afirmar que, embora Israel leve em consideração as advertências de aliados como os Estados Unidos, suas ações serão determinadas pelos interesses nacionais. O gabinete de Netanyahu emitiu uma declaração enfatizando que, apesar das preocupações internacionais, Israel se reserva o direito de agir militarmente para defender sua segurança. No entanto, de acordo com o Washington Post, Netanyahu teria dito ao governo Biden que, caso Israel decidisse por uma ação militar, esta seria direcionada contra alvos militares iranianos, e não contra as instalações nucleares ou infraestruturas petrolíferas. Isso reflete a cautela de Israel em não cruzar certas linhas vermelhas que poderiam provocar uma resposta internacional significativa, especialmente de potências como a Rússia. Israel tem sido historicamente avesso a se envolver em confrontos diretos com grandes potências, preferindo focar suas operações em ataques cirúrgicos contra ameaças imediatas. As implicações geopolíticas de um ataque israelense às instalações nucleares iranianas seriam vastas. Tal ação provavelmente resultaria em uma escalada significativa no Oriente Médio, envolvendo não apenas o Irã, mas também seus aliados, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Esses grupos têm sido apoiados pelo Irã em suas lutas contra Israel, e um ataque às instalações nucleares poderia desencadear uma retaliação em várias frentes, aumentando o risco de uma guerra regional. A Rússia, que já está profundamente envolvida em conflitos na Ucrânia e na Síria, vê com preocupação a possibilidade de um novo conflito de grandes proporções no Oriente Médio. Qualquer escalada nesse sentido poderia impactar os interesses russos na região, incluindo suas alianças com o Irã e o governo sírio. Além disso, a Rússia tem interesse em evitar que o preço do petróleo dispare, algo que poderia ocorrer caso houvesse uma grande interrupção na produção de petróleo iraniana ou nos principais canais de transporte, como o Estreito de Hormuz. O posicionamento da Rússia como potencial mediadora entre Israel e Irã demonstra a ambição de Moscou de se consolidar como um ator-chave nas negociações de paz no Oriente Médio. No entanto, as complexidades do conflito, juntamente com os interesses divergentes dos envolvidos, tornam essa tarefa monumentalmente desafiadora. O aviso de Putin sobre a possibilidade de um compromisso pode ser uma mensagem de esperança, mas as realidades geopolíticas e de segurança da região sugerem que qualquer resolução será difícil de alcançar. Enquanto isso, a advertência da Rússia contra ataques a instalações nucleares iranianas reforça a posição de Moscou como defensora do Irã no cenário internacional, especialmente no contexto do conflito nuclear. Israel, por sua vez, continuará a calibrar suas ações com base em seus próprios interesses de segurança, enquanto navega pelas advertências de potências internacionais como a Rússia e os Estados Unidos. Com a tensão na região aumentando, o futuro das relações entre Israel, Irã e a Rússia permanece incerto, e qualquer movimento errado pode desencadear consequências de longo alcance.